Esse a gente já conhece bem, né? O presidencialismo é o nosso sistema de governo, então ele vai ser mais rápido, a gente já tem uma intimidade. Teve origem nos Estados Unidos com base na separação dos poderes dos espíritos da lei, a obra de Montesquieu. Característica: maior independência entre o executivo e o legislativo. Então, como eu falei, o legislativo e o executivo eles têm uma dependência maior, porque os primeiros-ministros, o primeiro-ministro, os ministros de cada uma das pastas lá, eles saem do parlamento e são eleitos juntos com o primeiro-ministro. Aqui existe uma independência entre esses poderes, uma maior independência. O chefe do governo é o chefe do Estado, ou seja, ele representa o Estado externamente também. O presidente é eleito diretamente pelo povo. Pode sofrer impeachment. Sistema bicameral, Senado e Câmara dos Deputados. Tá? Então, o Senado representa os Estados e a Câmara dos Deputados representa o povo. O Congresso Nacional é o órgão conjunto. Então, existem deliberações que têm que ser feitas pelo Congresso Nacional. Então, senta senadores e os deputados juntos, e aí é o Congresso Nacional. Então, tem deliberações que são só dos deputados federais, tem deliberações que participam só os senadores, e tem deliberações que participam os dois conjuntamente. Aí, quando eles estão conjuntamente, se chama Congresso Nacional. Só uma dúvida. Mas no sistema parlamentarista é possível ter no sistema parlamentarista ter um sistema bicameral, por exemplo, no sistema parlamentarista? Não, e tem. O parlamentarismo em inglês você tem a Câmara de Lordes e a Câmara dos Comuns. Tá? Devido à estrita separação dos poderes, é mais sujeito a conflitos. Parlamentarismo no Brasil, tivemos dois episódios, né? Um no segundo reinado, só que no Brasil o legislativo se subordinava ao executivo, tá? Dom Pedro II exercia o poder moderador. Ele escolhia o presidente do Conselho de Ministros e ele escolhia os ministros. Na prática, os livros de história funcionam como? Dom Pedro II escolhia todo mundo e chegava para o primeiro-ministro: eu te coloco como primeiro-ministro se você eleger esse pessoal aqui. Se ele concordasse, ele era eleito, geralmente concordava. Se ele não concordasse, então eu vou escolher outro que faça o que eu quero. Esse era o poder moderador de Dom Pedro II. O imperador podia demitir os demais representantes dos poderes políticos. Grande poder na mão do imperador. Nós tivemos uma nova experiência durante a República de 1661 1963, 1961 1963, após a renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros tentou dar o golpe sábio, falou: vou renunciar porque os militares vão me apoiar a minha volta e o povo também vai apoiar a minha volta, e eu vou voltar com grande legitimidade nos braços do povo. Já ouviram isso aí? Foi Jânio Quadros que falou: vou voltar no braço do povo. Os militares cagaram para ele e o povo idem. E aí, quem subiu? João Goulart. Aí João Goulart sobe, ele estava fora na época que Jânio Quadros renunciou, ele estava fora do país. Os militares tentaram fazer com que ele não assumisse quando voltasse, porque eles não confiavam. Ele estava inclusive na China comunista da época. Então, eles não queriam que ele voltasse porque não confiavam, porque ele era comunista, era um cara que tinha tendências muito comunistas. E aí foi então mudado o sistema de governo para parlamentarismo para possibilitar que ele voltasse e pudesse assumir. Por isso que nós fomos para um parlamentarismo. Tá? Teve grande influência dos militares. E nós tivemos, em 1993, parlamentarismo ou presidencialismo. Nós tivemos esse plebiscito aí. E venceu, infelizmente, na minha opinião, o presidencialismo. Bom, em 93 eu era segundo ano da escola nova. Eu só votou. Não votei não.
Pô, cara, com certeza botou, tem um tempinho já. Não tá nem na marinha, com certeza. Agora segundo ano de colégio, de escola. Tá na Força Aérea. Tá na Força Aérea? Ah, é? Aí ficou inteligente e veio pra marinha, viu? 54. Formas de governo, segundo Aristóteles, puras e impuras. A forma pura, para Aristóteles, é a monarquia e a impura, a tirania. Para Aristóteles, a aristocracia era pura, era uma forma boa, e a oligarquia era a forma impura. Constitucional ou política é a forma pura e democracia era a forma impura pelas razões que já expliquei para vocês, porque Aristóteles não gostava da democracia. Na verdade, para ele era impura porque ele foi discípulo de Platão, né? Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Então, por isso que ele traz algumas ideias de Platão para ele. Por isso que ele achava que a democracia é impura, porque ele não viu o Sócrates ter morto pela democracia, digamos assim, né? Mas foi por influência de Platão. Aristóteles foi até o predecessor de um grande estadista daquela época. Alguém sabe quem foi? Alexandre o Grande. Tá? Ele escreveu muito sobre política por causa disso, porque ele estava adestrando, entre aspas, ele estava instruindo um cara que ia ser um grande ditador. Rousseau, para Rousseau, democracia, aristocracia e monarquia. Para Montesquieu, república e monarquia. Mais uma, depois despotismo. Tá? Essas são as formas de governo para esses caras aqui. Isso aqui caiu na minha prova há muito tempo atrás. Aristóteles, essas formas puras e impuras de Aristóteles. Era para correlacionar. Qual é a forma? Ele dava, de um lado ele dava a forma pura e queria que você correlacionasse com a impura. Na minha época, tá? Isso aí tem um tempinho, então quer dizer que vai cair na prova de vocês. Essa forma constitucional seria o quê? Hã? Que é baseada na Constituição, essa forma constitucional? Para ele era a forma política mais pura de fazer as coisas, que realmente as pessoas realmente nobres, que tinham conhecimento e iam decidir as coisas. A democracia, ele associava muito a democracia ao populismo, a ser agradável. Tomar decisões sem conhecimento técnico, entendeu? Sem ter um conhecimento próprio para tomar aquele tipo de decisão. Isso para ele era a democracia. Qual é a origem da palavra democracia? Todo mundo fala demos é povo. Não está 100% correto não, mas não está 100% errado não, mas não é o correto. Por que se chama democracia? Porque quando surgiu a democracia na Grécia Antiga, em Atenas, mas mais corretamente em Atenas, quem criou isso foi Clístenes. Ele que criou a democracia. Teve uma revolta na Grécia, etc. E eles criaram a democracia. Clístenes cria a democracia. Aí veio Péricles e ele faz uma divisão. Existiam tribos, e essas tribos, em grego, se chama demos. Cada demos elegia 50 pessoas que iam opinar na vida de toda a cidade-estado apenas. E existiam 10 demos. 10 tribos. Cada um 50, 10 vezes 50, 500. E aí eles criaram o quê? As bulés, que eram os conselhos dos 500. Vocês estudaram isso muito provavelmente em história antiga, mas não devem se recordar, né? Que eu gosto de estudar essa parte. Então, isso é democracia. Democracia é poder do demos, das tribos, e não do povo. Hoje em dia se traduz para povo, democracia, que demos é povo, mas assim, não é 100% correto não. Demos é tribo, então é poder das tribos, das 10 tribos que existiam em Atenas. Tá?
autocracia. Vontade de uma pessoa. A vontade de uma pessoa é a lei. O exemplo máximo, monarquia absolutista. Ditadura, poder de uma pessoa ou grupo de pessoas que controla outros poderes, a força. Por exemplo, ditadura militar no Brasil. Cadê o cara que voltou aqui? Tá? Ditadura militar no Brasil. No Brasil teve uma ditadura, efetivamente? O que vocês acham? Não, teve um regime. Foi golpe ou não foi golpe? Não foi. Não foi golpe. Outra revolução. Então, vamos lá. Para a ciência política foi golpe. Politicamente foi golpe. Porque quando você determina a vacância hoje, se depuserem por algum motivo, morreu Bolsonaro. Bolsonaro tomou um tiro aí, a facada, outra facada, morreu. Se ele morrer, quem assume? Hã? O vice. O vice. Naquela época, quem assumia? O vice. E quem assumiu efetivamente? Os militares. Por isso que, tecnicamente falando, foi golpe. Porque quem tinha que assumir era o vice. O presidente do Congresso não declarou a vacância? Sim, se ele declarou a vacância, quem tinha que assumir? O vice. O vice era Castelo Branco? Castelo Branco era o vice? Então, ele não podia assumir. Mas se foi vontade do povo, é revolução. Né? Hã? Mas se foi vontade do povo, não é golpe. Não interessa, está na Constituição. A Constituição diz, é assim. Se você não cumpriu o que está na Constituição, você deu um golpe. Então, respeito a opinião política de vocês, etc., mas, tecnicamente falando, se não se respeitou as regras que estavam na Constituição, foi golpe. Então, foi golpe. Diferente da Dilma. Hoje em dia, eu falar, foi golpe, não. Estava lá, não está na Constituição? Ela não foi empichada? Então não foi golpe, aquilo foi legítimo. Tá? Mas naquela época foi golpe. E se a gente teve uma ditadura militar ou não. E aí eu recomendo o livro, depois que vocês acabarem de estudar, tem um livro, se vocês quiserem até eu mando o livro para vocês, depois alguém me manda uma mensagem aí, eu mando o livro para vocês que eu tenho em PDF, do Marco Antônio Villa. Sabe quem é esse Marco Antônio Villa? Ele é um professor de história, um historiador, e ele trabalha como jornalista na Jovem Pan. Foi demitido. Hã? Foi demitido. Ele foi demitido? Fofocas. Já perguntando, não é caras não, Edilson. Mas foi. Ele escreveu um livro muito bom. Eu achei assim o livro dele, quando eu li, eu achei o livro muito centrado, muito despido de emoções. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está muito investido de emoções. Tá? E ele fala que a ditadura militar, ela teve dois momentos muito marcantes. Que é um que ele chama no livro dele, e vários historiadores acompanham ele, do golpe no golpe. Já ouviram falar disso? Existiam duas vertentes no exército brasileiro. Era o pessoal da linha dura e o pessoal da Sorbonne. Castelo Branco. Isso, Castelo Branco era da Sorbonne. E a intenção dele era efetivamente arrumar a casa e devolver para os civis. Quando o golpe foi dado, essa era a intenção. Só que isso não aconteceu, porque o pessoal da linha dura dos militares, eles começaram a fazer pressão para que não fosse devolvido para os civis o poder. E aí eles dão o golpe no golpe. E assumem, e aí a ditadura dura 21 anos. Porque não era para ter sido assim. E o Marco Antônio Villa explica tudo isso no livro dele. O livro dele é muito bom. É Ditadura à Brasileira. Aí é o poder golpeado à direita ou à esquerda, né? Mas o título principal é Ditadura Brasileira, do Marco Antônio Villa. Eu tenho em PDF, se vocês procurarem na internet, souberem procurar, talvez você até ache, mas se não acharem, fizeram o livro, me mandam um zap ali, tem meu cartão ali, pega meu cartão, manda um zap que eu mando o livro para vocês. É muito bom o livro, tá? Eu gosto de estudar, eu não gosto muito de história do Brasil não, mas tem duas fases que eu gosto de estudar muito, que é ditadura e Vargas. Eu acho, e Vargas realmente foi, ele tinha um apelido no meio político de a velha raposa. Ele realmente foi um cara muito inteligente. Eu tenho assim,
oscilo entre o amor e o ódio a Getúlio Vargas, porque realmente ele fez muita coisa boa, mas ele foi um craque.